Seja bem-vindo. Tinha na altura 14, 15. Por detrás da dificuldade existe Quando a gente cresce, há sempre... porque isto eu podia ter feito. Aquilo eu podia ter feito. Então, seja bem-vindo à nossa terceira edição ou o nosso episódio número 3 da nossa oficina do empreendedor. Para aquele que nos acompanha, já sabe, este é o espaço que a gente conversa sobre empreendedorismo. É aqui onde, quando a cabeça do empreendedor está a falhar, nós metemos-lhe aqui durante 30, 45 minutos, até o tempo que for, conversamos sobre aquilo que é o empreendedorismo. Hoje, eu vou iniciar contando a história que me fez trazer o convidado de hoje. Este processo de regularização de empresas, de tratamento de quitações, você que já tem o seu negócio há um tempo, conhece o Cadastro Único, o UFSA, é um processo que muitas vezes é complicado, de tão burocrático que é preciso encontrar gente que sabe fazer isso, que lida com isso. E várias vezes, eu pessoalmente já fiquei, não sei, 1 mês, 2 meses à espera, dizer que vem amanhã, vai ter seu documento para lá, e acredito que se calhar já tenha passado por isso. Então eu encontrei um jovem empreendedor que o trabalho dele é justamente esse, cuidar dessa parte administrativa, de regularização, assim como organização de tudo aquilo que é papelada de empresa. Nisto, decidi trazer ele aqui para termos um bate-papo, onde vamos perceber o que isso significa, né? Se calhar ele pode contar um pouquinho da off, estava-me a explicar mais ou menos como é que iniciou e chegou a esse ponto. Vamos dar aqui um espaçozinho para poder ouvir isso, mas queremos lhe ajudar a organizar a sua empresa. Quando vai pensar em abrir uma empresa, quais são os passos que deve dar? Quais são os documentos necessários? Até a fase de publicação em BR. Eu registrei a empresa quando não era tão obrigatório assim esperar o BR, mas hoje eu sei que o processo todo já deve lhe conduzir para ter o BR. Então, hoje o nosso bate-papo é com alguém que lida com essa área, é o Sr. Bashir, que vai se apresentar rapidamente. Seja bem-vindo à nossa oficina. Obrigado, cordiais saudações a todos que nos vê. Meu nome é Bashir Mahmoud Adam. Sou realmente uma peça fundamental para quem precisa de tramitação de expedientes, ou seja, que precisa de regularizar a sua empresa, licenciamento, a atualização dos documentos como quitações, o cadastro único, entre outros documentos que fazem parte para o processo da própria instituição da sua empresa. Ok, vamos começar do princípio. Então, um pouco, como é que chega a isso? Porque eu disse que lhe chamei justamente porque conseguiu resolver um problema em menos de 24 horas. Um problema que já vinha há, acho que 2, 3 meses, mas em menos de 24 horas conseguimos desbloquear o assunto de um documento que eu estava à espera. Então, eu acho que é um serviço que interessa muitos perceberem como fazer. Mas antes disso, como é que chega, né, a esta empresa Belém Service, né? Como é que inicia isto? Qual foi a trajetória até chegarmos aqui? Na verdade, há um período atrás, há uns anos atrás, eu fiz parte de algumas... Eu trabalhei, por exemplo, para o Centro de Saúde da Plana Caniço. Nessa altura havia uma ONG que estava a financiar e tínhamos um ministro também que era muito rigoroso, mas na verdade ele queria as coisas que andassem. Houve uma mudança no Ministério da Saúde por causa deste ministro. Então eu fui contratado por uma instituição norte-americana para fazer a digitação dos processos clínicos dos pacientes que vivem com HIV/SIDA na altura. Isso foi no Centro de Saúde da Plana Caniço. O Centro de Saúde da Plana Caniço foi criada por uma instituição
estrangeira, não era do Estado, mas havia um contrato lá que dizia que depois de um certo período vai passar para o Estado. E na verdade o Estado cobrou e passou para o Estado. Então gera o nome de Centro de Saúde da Plana Caniço. Ok. E essa ONG estava na cidade de Maputo, entre outras províncias, a dar o auxílio necessário ao Ministério da Saúde. Porque quando eles fizeram um estudo, descobriram que havia abandonos das pessoas que vivendo com esta doença, com HIV-Sida. Havia muitos abandonos e, por consequência disso, havia muitas mortes. Ok. Sim, havia muitas mortes. Para quem se recorda deste período, havia muitas mortes. Então, foi aí onde entra essa organização não governamental que decide financiar e monta uma base de dados em que deve haver o controle digital. Ele monta uma sala e contrata as pessoas para lá. Então, nós, na verdade, estávamos a executar as atividades no centro de saúde, mas nós éramos pagos com essa organização. Então, digitávamos os processos, fazíamos os relatórios e víamos quem são os abandonos, quais são os ativos, e sempre tinha aquele cuidado de mandar os relatórios mensalmente e trimestral para os nossos superiores para fazer o controle da adesão, assim como o abandono, e das novas pessoas quando estão a entrar, para entrar naquilo que é o medicamento na altura antirretroviral, nesse caso, que usa-se até então para silenciar este mal que é o HIV. Então, trabalhei por mérito, eu volto a dizer, por mérito da diretora do Centro de Saúde e o diretor desta organização. Transferiram para o Hospital Geral de Zemacam. Ok. Na altura chamava-se HD, que é o Hospital Dia. Então, não havia muito fluxo, ainda está numa fase de construção. Essa organização ajudou a alavancar algumas unidades sanitárias nas províncias, porque os pacientes, quando eram entrevistados, diziam que não tinham dinheiro de transporte para ir para o Hospital Geral de Zemacam para fazer o aviamento. Por cada distância, alguém está mais fácil small para vir ao hospital, porque naquela altura, onde podia-se tirar é apenas dos hospitais dias, que é Xamancul, Geral de Zemacam, Hospital Central, Mavalan, eram chamados Hospital Dia, HD. Então havia esse abandono, porque alguém não tem dinheiro de ser da Matola para vir para cá, para vir buscar. Isso não havia na altura o Hospital Provincial, não ainda estava numa fase de construção. Então havia essa dificuldade. Então eles viram uma necessidade de criar o centro de saúde. Criam um centro de saúde e eu fui levado para lá para fazer a descentralização. Okay. O que é descentralização? Passa do processo clínico, da consulta, e a pessoa passa da minha janela. Onde é que vive? Eu vivo no bairro Machava Sosmol 15. Temos uma unidade sanitária chamada... Então já lhe indicava para ir para lá, orientava e passava algum documento e carimbava para ir apresentar lá no centro de saúde e passa a ter o aviamento lá. Okay. É o que facilitava. Então, nesse processo todo, eu sou chamado para voltar ao centro de saúde porque havia problemas da digitação, porque eu sou muito flexível na digitação e havia processos que estavam a passar por os meses seguintes que não foram digitados e havia problemas na estatística. Então, as pessoas estavam lá para escrever, era aquele... Então, havia problemas. Que fazem então, voltam a solicitar para poder voltar no centro de saúde. Ok. Sou solicitado no centro de saúde por essa outra organização que já não era na área da HIV, é na área de água e saneamento do meio. E fui escolhido para poder palestrar, falar um pouco deste tema da HIV, porque eles queriam meter no segundo ano deles para passar, além de falar da água e saneamento do meio, falar deste problema nas comunidades. Porque, na verdade, naqueles anos havia um abandono tão maior. As pessoas abandonavam e havia muitas mortes. As mortes, eram as mortes. Então eu dei lá a palestra e tudo mais. E ficou quanto tempo neste Eu fiquei 3 meses. Essa organização, um dos financeiros, quando terminamos, disse: estou a ter teu nome, teu número de telefone. Eu dei. 3 dias depois ligaram para mim para um encontro. Eu fui para lá. Nós vamos te pagar este salário. Eu recebia na altura, este salário já era 3 vezes que aquilo que eu ganhava lá no hospital. Eu não pensei 2 vezes. Eu abracei, entrei nessa organização
água, saneamento de meio, também tinha esta... Eu fui incumbido mais para trabalhar nesta área que eu tinha um domínio sobre ela, que é pessoas vivendo com HIV/SIDA. Então, desenvolvi lá minhas atividades. Eu fui um contrato de 5 anos. Termina o contrato de 5 anos, porque eram financiados, nós estávamos a o outro. Então, nesse período, o meu contrato havia cessado, porque era um período de 5 anos. Então, eu não estava a produzir nada na altura. Então, quando eu conheço este senhor que criou esta empresa de recolha de resíduos biomédicos, de sólidos, de limpeza e tudo mais, eu conhecia ele, porque ele pediu um documento a alguém que estava a trabalhar comigo, mas sabia da minha agilidade. Então, facilitei esse documento, gostou. Então, quando termina este processo, eu vou me reencontrar com ele. Ele me convida para poder arranjar alguém para trabalhar. E eu me sugeri para poder estar lá, porque não estava a fazer nada. Então, a empresa foi criada, começamos a trabalhar, começamos a fazer aquelas propagandas, vender serviços, distribuir flyers, cartas de apresentações em instituições públicas e privadas. Até que conseguimos o primeiro contrato numa escola, numa instituição pública, por um período de 1 ano. Era limpeza e recolha de resíduos sólidos. Então, pronto, tive lá o primeiro salário nesta empresa. Depois cria-se, já estava na fase conclusiva, o Instituto Nacional de Saúde, importa referenciar, e eles metemos umas cartas lá, solicitaram a empresa para fazer implantação do jardim. Ok. Eu fui para lá, fui fazer uma investigação, um estudo mais aprofundado e submetemos a nossa proposta. Foi aprovada e começamos com as atividades. Por gostar da nossa felicidade e a qualidade de serviço prestado, nós estamos numa fase de conquista. Pela deontologia profissional que eu carrego, volto a repisar. Então, solicitaram para fazermos a recolha de resíduos sólidos. Nós já tínhamos lá a licença que emite o Conselho Municipal. Começamos a recolher e tínhamos lá também a questão da limpeza do edifício, limpeza geral. Eu era o terceiro contrato e posterior eles também tinham aquilo que é a produção de lixo biomédico. Entramos neste processo também. Então começamos a recolher. Então eles queriam pessoas para poder formar e treinar, porque é um lixo infeccioso. Foi antes do Covid-19. Entra o Covid-19 e intensificam, voltam a fazer uma reciclagem. E quando fazem uma reciclagem, estou lá de novo. Então fui treinado, eu já recolhia o lixo biomédico. O único moçambicano primeiro a recolher o lixo biomédico do Instituto Nacional de Saúde sou eu, através de uma caminhoneta para uma incineradora. Porque o Instituto Nacional de Saúde agora tem uma incineradora, não tinha. Quem tinha incineradora era o Hospital Geral Mavalane e José Macama. Então tínhamos que fazer um contrato com José Macama e Mavalane para recolher o resíduo biomédico do Instituto Nacional de Saúde para ir incinerar. E na verdade foi o que aconteceu. Eu transportava, eu já não era parado. Por causa do meu vestuário, era um período de Covid, aquilo era tão contagioso. É verdade que tinha um cuidado específico com os técnicos da saúde, eles isolavam os contagiantes, nesse caso, isolavam, segregavam este lixo, e tinha de certos locais uns contêineres preparados para poder guardar e transportar e incinerar. Tinham esse cuidado, mas todo cuidado era pouco e fiz esse trabalho com primazia e zelo. Fui continuar a trabalhar, fui ter mais contratos com a instituição, mas houve uma pequena... Eu comecei a dizer que não, em vez de produzir para alguém, também posso produzir para mim. Então, quando nasce já esta situação de querer criar uma pequena empresa, porque eu ajudava muitas instituições, mesmo trabalhando lá, naquilo que são os documentos. Então, eu quando crio a Belém Multiservice, não, deixa-me legalizar, criar a Belém Multiservice para ajudar os que estão a iniciar ou os que já estão no mercado, mas que precisam de documentos. Mas agora vamos lá, que é para eu perceber. Mesmo trabalhando lá, já ajudava as pessoas a tramitar documentos? Sim. Eu quero entender o que é, como é que percebe que isto pode ser um negócio, né?
E como faz? Porque muitas pessoas vão para lá, querem tratar documento, mas pô, chega lá, fica na fila, dizem volta amanhã, volta... Como é? O que está por detrás desta facilidade, né, de circular aqueles corredores à vontade? Né? De onde nasce isso primeiro? Né? Primeiro, nós no Estado tem umas áreas diversificadas. Tem a área do IVA, que você tem que submeter o IVA, e você acaba conhecendo alguém lá. Okay. É a primeira pessoa. Tem o Instituto Nacional de Estatística, que você precisa de conhecer alguém lá, que está sempre a submeter uma quitação de estatística, INSS, porque tem que pagar a guia, e também tem o próprio cadastro único que usa. Então, você, por estar aí sempre, acaba tendo amizade com essas pessoas e acabam se gerando uma facilidade. Mas vocês vamos e lá. aí desperta um negócio para mim. Mas espera, vamos lá. É que tem muitos Sim. que vão muitas vezes e são mafiosos. Exatamente. E quando você pede o documento na hora, depois não lhe dão. Como é que uns conseguem facilmente, outros não? O que acha que está por detrás? No final do dia eu quero perceber o que acha que são, né, as ferramentas para criar bons relacionamentos. Relacionamentos que dão resultado, né? E este sentido de responsabilidade acima de tudo. Porque eu percebi que, eu quando olho para aquilo que contou do seu percurso, é que muitas vezes é questão da proatividade e agilidade, zelo naquilo que é o seu trabalho. Então, acha que isso se constrói como, né? Vamos lá olhar, pensar que é para ensinar aos seus filhos. Como é que ensinaria isso àquele que está do outro lado a nos ver e quer despertar nele esta capacidade de criar bons relacionamentos, né, que vão gerar negócio no final do dia? Eu acho que tem certas coisas que deve adotar se não nasce com elas. Ok. Eu costumo dizer que não podes lutar contra o caráter. Integridade e caráter são primordiais. Okay. Ser social com as pessoas é essencial. E ser sincero, acima de tudo, sinceridade com as pessoas. A deontologia deve estar acompanhada no meio de todas as coisas, essas vertentes todas. Existe uma coisa que eu tenho uma secretária em casa para fazer perceber. Acredito que muita gente tem secretárias em casa e alguns tratam a secretária como se fosse uma pessoa que não tem valor. Sim. Agora, se eu pego nesta camiseta que eu tenho e digo, ela chegou, disse, faz favor, bom dia, tudo bem? Tudo. Peço para engomar esta camiseta porque eu quero vestir e trabalhar. E eu disser, anda cá, pega essa camiseta e engoma agora porque eu quero trabalhar. Acha que isso é igual? Não. O tratamento daquela pessoa vai ser igual? Não. Aquela pessoa vai engomar porque quer salário, mas não vai fazer o trabalho corretamente. Okay. Primeiro, foi desprezado, vai se sentir desprezado. Segundo, não houve relacionamento humano com esta pessoa. Faltou estas situações de humanidade com essa pessoa. Então, mas se eu disser, bom dia, como está? Peço para a pessoa fazer com amor, que houve respeito, houve humanidade, houve um sentimento, houve uma valorização com essa pessoa. Então, de todos os sítios que eu sempre frequentei, eu sempre fui paciente. Eu lembro-me de uma discussão de Estado, uma vez que fui 3 vezes. A pessoa desespera no banco. A pessoa esqueceu, foi lá, saiu, foi uma tapechar. Saiu, foi para a sala de um colega, foram conversar. Ei, você ainda está aqui? Vemos que são 2h30. Eu estava ali. Mas eu não levantei porque eu sabia o que eu queria, onde eu queria chegar. Não levantei para fazer e falar. E aquela pessoa hoje, quando precisa de uma coisa, prioriza. E para ligou, diz que está a precisar de um auxílio. Vamos lá ver se curemos com este processo. Ok. Então, engolir sapos para cuspir na praia. Uau. Há uma palavra que uma vez alguém me ensinou, esta diretora dessa organização, disse uma certa vez,
Engolir 3 vezes saliva significa que deve, de todas as formas que receberes uma pergunta, engolir 3 vezes para digerir, pensar, para poder falar. Porque as tuas palavras não podem ser piores que o silêncio. As tuas palavras não podem ser piores que o silêncio. Sim. Significa que se vai falar, então usa ao máximo o poder das suas palavras para chegar ao seu objetivo. Uau! Muito sábia a pessoa que lhe ensinou isso. Acho que também fica aqui um conselho. Agora, nós vamos para essa parte. A propósito, e como se cultiva? Porque eu acho que a questão da integridade, do caráter, sinceridade, humanidade, como se treina isso? Como é que se treina alguém a engolir sapos para ir cuspir na praia? Para ir cuspir na praia. Como é que nós construímos esta capacidade de engolir sapos para ir cuspir na praia? Ou seja, eu não vou engolir e cuspir na hora ali, né? Senão praticamente a pessoa vê que o sapo que me deu eu estou a lhe devolver, mas eu engulo, fico, né, sereno, como dizem, e depois tenho que procurar a praia mais próxima à hora que eu chegar a essa tal praia para poder tirar. Como é que a gente ensina, como é que a gente treina isso às pessoas, que é para começar a diminuir o imediatismo, né? Porque nós estamos numa sociedade onde toma lá, dá cá, se bateu, levou. Eu não aturo desaforos, eu, né, tenho personalidade, né? E tudo. Os chapeiros, uma vez, um chapeiro cortou-me prioridade, né? Eu fiquei ali muito irritado, exaltado. Ele veio para a minha janela, bateu assim e disse: o falsa é a prioridade. E aquela palavra marcou-me muito, que muitas vezes nós temos razão, sabemos que temos razão, mas nós até vamos lutar por causa dessa razão. Então a pergunta é: vale a pena perder negócio, perder oportunidade simplesmente por isso? Então eu quero, para nós desenvolvermos um pouco esta parte, como é que a gente treina isso, como é que a gente ensina, como é que a gente passa isso para as pessoas, para elas aprenderem que vale a pena ter paciência, né, para alcançar algum fim. Na verdade, a palavra já o diz, é a paciência. Porque alguns jovens ou alguns empreendedores têm em mente que hoje consegui, eu me limito, vamos ver o dia da manhã. O que é que eu quero dizer com isso? Eu vou explicar primeiro para perceber o que eu disse agora. Eu resolvi 3 problemas de alguns que fizeram licenciamento de empresa. O que acontece? Esta pessoa fez um mau orçamento. Fez mau orçamento para o licenciamento da empresa. E quando já chega na fase conclusiva ou na fase de licença, já não havia valor. O que fez? Criou uma licença. Cria uma licença à maneira dele, e a licença não era verdadeira e não vinha da instituição do Estado. Então os donos descobrem. Vem ter comigo, disse: essa licença aqui não é verdadeira. É uma licença criada, o que tem que acontecer é que vocês devem voltar a confirmar os outros documentos anteriores que receberam, se são verdadeiros ou não. E na verdade, os outros ele até fez, mas a licença não conseguiu porque fez mau orçamento. É preciso investigar, estudar este caso. Não é só acordar alguém de manhã, acordar e dizer que eu vou fazer essa atividade. Tem que ter um bocadinho de experiência, tem que estudar primeiro, tem que analisar para ver se vale a pena fazer ou não. E em algum momento eu ajudo algumas empresas por meio da minha própria empresa para não ganhar muito. Para não ganhar muito, mas porque eu sei que estou a plantar para amanhã colher. Uma empresa muito jovem, muito nova, ela precisa de se expandir. O que é que faz a expansão de uma empresa? É a publicidade de boca em boca. Existe alguém que faz bem, Belém Multiservice, esta atividade. Se confiamos nele, e as pessoas vão vir ter comigo.
As empresas não têm comigo, nós queremos um documento assim. Sabemos que nós podemos ter este documento, mas vai ser moroso. Mas por causa da tua flexibilidade, porque já conheces as pessoas, sabes como fazer e ser flexível e ter o documento. Isso tem ajudado muito. Isso tem sido uma marca para mim e me faz eu ter alguns contratos e algumas atividades com as outras empresas por causa disto. Resolvi este problema. Eu consegui contornar, e claro que eu tive que cobrar, porque não é minha responsabilidade ter que arcar com aquela situação de uma coisa que não é verdadeira. Cobrei e a pessoa indicou mais outra pessoa. Foi uma publicidade de boca em boca. Estou a ter mais contratos ultimamente por causa da minha sinceridade, da minha integridade. Porque eu tenho um programa, um plano para alcançar. Então eu tenho que me cingir nisso. Quando diz fez a licença, está a dizer falsificada. Sim, alguém falsificou. Significa que existem empresas, mais ou menos como a sua, que quando não tem solução, simplesmente falsifica para entregar a... Sim. Uau, e veja só, tem um documento chamado UFSA. Aquele documento é muito perigoso. Porque aquele documento é o espelho de toda a empresa. Tem uma barra, um código em cima. Que quando o documento não é verdadeiro, não tem como entrar no sistema de aquisições para fazer a tramitação, para entregar para a contabilidade para fazer pagamento. Porque eles entram através daquele código. Se o documento não é verdadeiro, eu devo resolver este assunto. Agora podemos entrar para o nosso tema, né? Já vimos de onde vem, como é que funciona. Vamos lá. Aquele que está nos assistir agora quer legalizar a sua empresa. Alguns já fazem a sua atividade comercial e decidem que querem iniciar. Quais são os passos? Quais são os documentos? Quais são os locais? Né? E quanto tempo, né, em média, a pessoa leva? Vamos fazer as duas vertentes. Se ela não quiser procurar a Belém, né, não quer falar com o Bashir, ela quer fazer sozinha, porque também pode fazer sozinha. Mais ou menos o que ela tem de fazer, que é para depois também explicar, tendo uma agência, né, uma empresa que facilita isso, o que ela ganha em termos de benefícios. Vamos no individual. Eu, Alfas, quero ir fazer sozinho porque acho que não tenho dinheiro para pagar essa consultoria, essa assessoria. Primeiro, quero fazer sozinho, Sr. Alfas, a legalização da empresa. Primeiro, a primeira situação vai perder tempo. Porque algumas pessoas acabam criando empresas porque já tem alguém que diz forneça-me isto se estiver legalizado. Ok. Então a pessoa corre para ir legalizar a empresa. Ou já prestava serviços, mas não estava legalizado. E corre, vai fazer a legalização. Vai perder tempo. Primeiro por falta de domínio. Sim. De domínio e saber o local e como flexibilizar este assunto. Porque não tem experiência nesta área. Vai perder tempo e provavelmente vai perder dinheiro e há de dar dinheiro para que as pessoas flexibilizem e a pessoa, por sua vez, pode não cumprir. Okay. Porque eu já vivi essas situações. As pessoas não cumprir. Pessoas internas daquela própria instituição não cumpriram por várias razões. Porque a pessoa depois foi transferida, porque a pessoa depois entrou de férias, porque teve licença de nojo, por várias razões. A pessoa já não podia cumprir, disse que quando eu voltar, eu ia vir fazer. Mas havia uma urgência com aquela pessoa que queria legalizar, porque tinha um contrato à espera para celebrar. Mas a condição para celebrar era que tivesse documentos legalizados. Sim, mas agora, em termos de passos, qual é o primeiro passo? O primeiro passo para alguém fazer uma legalização tem que fazer uma reserva de nome. Reserva. E reserva de nome que E como é que se faz essa reserva? Vai-se a uma instituição? Existe vai-se online? a uma instituição, vai receber o site na qual deve cadastrar-se. Então, é possível online? Sim, é possível online. Fazer a reserva do nome? Em casa é possível, sim. Esse site qual é? Onde é que a pessoa encontra? Vai à entidade legal do baú. Se for cidade de Maputo, vai ao baú daqui. Pode ir também à Fonte Azul, na Baixa. Se for província, vai ter que dirigir para Matola. Paga-se? Sim, paga-se. Tem que ter um valor na empresa, no M-Pesa. Mais ou menos quanto? 300 ou 200 meticais para a reserva de nome.
Então, vamos lá. Primeiro eu reservo o nome, Sim. que é consultar se existe uma empresa, Sim. porque é importante Sim. aquele sistema que em nos si, assiste. o sistema em si, quando entra, se já tem aquele nome Então, a cadastrado, vai Belém negar. Service, por exemplo, ninguém mais pode Ninguém mais registrar pode, porque já está lá. Sim. Então, pronto. Eu primeiro tenho os 300 meticais da reserva e depois, qual é o passo a seguir? O passo a seguir, na reserva ali tem aquilo que é sociedade. Ok. Que é uma componente, é preciso saber, dentro dessa sociedade, estou a registrar por empresa individual que é EI, sociedade unipessoal, se é por cotas, é anônima, aí em diante. Agora, se for empresa individual, o passo a seguir é anexar o teu NUIT e pedir o alvará, quando é empresa individual. Isso no próprio baú já? Sim. Isso já não faz online? Do alvará. Fazer... Não, isso é presencial. Já Depende do tipo de objeto que quer executar. Explica melhor. O baú tem licenças limitadas para determinadas áreas, para os objetos. Okay. Se, por exemplo, se for restauração, tem que ir hotelaria e turismo. Vamos destrocar. Estamos a dizer, quando diz objeto, está a dizer aquilo que o teu negócio faz. Sim. Por exemplo, eu faço esta chávena, né? Então eu tenho que dizer, o meu objeto é a concepção dessas chávenas. Né? Se eu faço estas revistas, eu vou dizer que o meu objeto é fazer essa revista. Faço bolo e pronto. Ok, mas e para ter este objeto, porque aqui já estamos a tratar do alvará, certo? Sim. Então eu estou a pedir o alvará, estou a considerar que é empresa individual, né? E já disse que o meu objeto é fazer bolos, por exemplo. Né? Então, o que mais aqui eu preciso? Ou o que é que eu tenho que levar em termos de documentos? Aliás, nesta reserva, eu só digo o nome, não preciso de mais nada. Precisa de BI, anexa o bilhete de identidade para a reserva. Quando faz online, anexa o bilhete de identidade e vai colocar o endereço, o nome. O nome é aprovado com o sistema. Se o nome já existir, o sistema vai negar. Vai pedir para sugerir o outro, porque aquele já foi registrado, não tem como mais ser o seu. Então, passado esta fase das etapas todas lá e aprovado, fica à espera de uma notificação da entidade legal para dizer que foi aprovado e já pode baixar a tua reserva do nome no sistema, que é um sistema. Então, baixa a reserva do nome e já tem a reserva do nome. Então, como empresa individual, tem que ir já para o passo de licença. Passo de licença, suponho que quer uma microcrédito. Vamos lá, por exemplo, uma microcrédito. Microcrédito, quem dá licença é o Banco de Moçambique. Mas vamos fazer bolos. Eu quero fazer bolo, que é para termos uma coisa linha. Bolo, né? Eu faço bolos por encomenda e quero registrar a minha empresa, porque também faço para casamentos e festas de empresas, eles querem um documento. O bolo, confeitaria é com turismo também. Com turismo. Sim. Então, o que é que vai acontecer? Vai anexar, vai imprimir a sua reserva, não é? Vai tirar cópia da reserva, vai anexar a cópia do BI, vai anexar o teu NUIT pessoal, porque aí o que funciona já é NUIT pessoal. Vai anexar esses documentos, vai se dirigir a essa entidade responsável pelo licenciamento. Vão te dizer os passos subsequentes, quais são. Por exemplo, existem casos em que tem que fazer vistoria. Tem que ter um espaço físico e com toda a preparação lá. Tudo aquilo que vão escrever, vão exigir ali na documentação. Tem que ter o espaço, tem que ter já a maquinaria pronta para se confeccionar essas coisas todas. É um local físico e por sua vez, eles vão de lá ver questão de extintor, outras componentes que fazem parte para ser aprovado por eles, por meio da vistoria, que você está numa situação de legalidade, legibilidade de ter essa licença. Há um valor que se paga que é de licença e de vistoria. Só lhe corto, porque eu agora faço o papel daquele que vai nos assistir, está pensando em fazer bolo. Aqui estou a ouvir a falar de infraestruturas para fazer vistoria. Significa que eu, ao fazer bolo na cozinha de casa da minha mãe, não posso pedir licença. Não, tem que criar um sítio
Tem que ter um A tua escritório, casa, um sim. estabelecimento pode ser próprio, anexo à sua casa, né, uma não é dependência, problema. mas Sim. tem que ser um espaço físico Sim, que é exatamente. possível fazer essa vistoria e Sim. verem uma e outra máquina. Sim. Então significa que enquanto faz individual, assim, nessa cozinha de mãe, não teria uma licença. Não teria uma licença porque é a tua residência. Então aí... Porque na medida em que você faz o licenciamento, está a gerar uma empresa. Certo. A tua cozinha é tua particular. Ok. Algumas pessoas não vão ter acesso à sua casa para cozinha. Ok, então... Por exemplo, a vistoria não vai entrar na tua cozinha, vai fazer a vistoria da tua cozinha. Funciona. Então tem que criar, pode ser anexo à sua casa, ou separar com uma parede e aqui é a empresa. Ok. Que eu vou fazer isto. Podemos continuar. Só queria mesmo esclarecer isso, que é para as pessoas entenderem que, quer dizer, nós estamos a escolher bolo por parecer a coisa mais fácil, mas podemos escolher outros negócios, né, que é para poder ter isso. Inclusive, a partir de agora, o Bashir vai deixar o link na descrição, querendo contactar a empresa dele para lhe ajudar e ter mais informação. Nós vamos deixar o link dele, que é para poder dar seguimento. Então, continuando, né? Tenho o processo de licenciamento, né? Já fui lá ao turismo, mais ou menos quais seriam os outros passos, mais ou menos média de custos. Isso custa quanto, mais ou menos? Uns 18, dependendo do... 18 mil. 18 mil, sim. Ok. 18 mil que é para ter a licença. Sim. Porque dentro dos 18 mil ele tem um valor de 2 mil alguma coisa para poder pagar a própria vistoria. Tem uma vistoria, os técnicos devem se deslocar. Okay. Em alguns casos até solicitam que tenha, seja o seu transporte. Sabemos que o nosso estado de Moçambique tem enfrentado algumas dificuldades na área de combustível. Eu, em particular, tive que fazer um trabalho no aeroporto da migração que depois nós não fomos mais, porque não tinha combustível, a própria migração que emite passaporte. Então, esta componente acaba transportando os técnicos, vai deixar e vai devolver os técnicos. Ok, ainda bem que eu estou a falar disso, não tem combustível. Bem, o nosso programa não sabe disso, né? Bashir é que sabe, ele é que sabe se não tem ou não combustível, então queríamos deixar essa responsabilidade com ele. Mas vamos só para nós continuar, porque eu percebo aqui que existem dois momentos. Temos a empresa individual. Sim. E temos aquela que é sociedade. Sim. Ok, para ver se nós distinguimos esta. O primeiro é a reserva do nome, depois tem a questão do licenciamento, que dependendo do objeto será encaminhado à entidade que realmente emite a sua licença. A média, estamos a falar por aí, 18 mil meticais para ter este processo todo de licença. Depois de ter quanto tempo, mais ou menos, para ter um documento? Geralmente tem sido uns 15 a 14 dias para ter essa licença. 15 a 14. Sim. 15 a 14, quando, né, tem também uma pressão. Uma pressão, que acontece, sim. Porque as mas coisas também não são tão automáticas. A equipa técnica pode deslocar e reprovar. Neste período de 15 dias está inclusa a ida para a vistoria. Depois da vistoria começam a contar os 15 dias da sua aprovação. Okay. Porque os técnicos vão dizer que está aprovado. Okay. Então já fica à espera porque se está reprovado vão dizer que não. Nós constatamos esta anomalia, deve melhorar ali, deve fazer isto. Aquilo que eles vão olhar e dizer que isto não se adequa naquilo que você quer fazer. Então, ou a empresa vamos quer lá fazer. Considerar que está aprovado. Sim. Está aprovado. Então, depois de 15 dias tem uma licença. Sim. E tendo essa licença é tudo? Não. Deve voltar à entidade legal, que é o baú, para fazer a certidão comercial. Ok. Sim. Por meio disso, já deve ter que, de novo, reunir a reserva em cópia, o bilhete de identidade reconhecida, o limite pessoal, a própria licença em cópia, e ir para a entidade legal para já pedir a certidão comercial, que paga-se um valor de 1.530 por aí. Sim, que paga-se um valor de 1.530 a 1.550 para ter a certidão comercial. E leva quanto tempo? A certidão comercial, 3 dias no máximo. 3 dias. Sim. Depois daqui posso ir trabalhar? Daqui tem outro passo subsequente. Precisa ter o início da atividade. Tem que procurar já o Departamento das Finanças para ter o início da atividade. Onde aí já vai declarar se vai pagar os 3%, os 5% que é trimestral, ou vai ser 16% que é mensal,
Se eu quero uma contabilidade organizada, que vai ter um contabilista inscrito na UCAM, que tenha a carteira, a licença. Esta é uma contabilidade organizada. Então, isso é critério de cliente. Ok. Sim, não é é o critério. Por exemplo, se vai pessoalmente, ele vai dizer como é que ele quer que seja feita esta questão. Agora, se for via multisserve, vai perguntar e qual é que escolhe. Ok. Sim. Então, termina este processo. Agora, há aquela situação de querer concorrer a concursos públicos. Deve continuar. Que é para? Sim, deve se cadastrar, tem que se cadastrar no INSS. Ok. Sim, cadastrar no INSS para passar a pagar aquilo que é do Estado, não é? Que é o desconto dos colaboradores. Exatamente. Exato. E também deve solicitar já as quitações. As quitações. Sim, porque... Vamos só ver se nós fechamos a parte regularizar a empresa. Depois do início de atividade, em que momento aqui nós já temos o registro no BR? Porque precisa de ter uma publicação. O BR e não faz a publicação no BR. Não faz. Faz a sociedade individual. Sim, não. Empresa individual não. Okay. O que faz geralmente é a sociedade unipessoal, anônima por cotas. Qual é a diferença do EI, empresa individual, e a sociedade unipessoal? Eu estou a perguntar isso, eu sei que se calhar é um pouco técnico, mas eu compreendo que aqui é ainda um indivíduo. Sim. Não é que é uma sociedade. Ele diz sociedade unipessoal, mas está a dizer que é ele sozinho, enquanto que a empresa individual também é ele sozinho. Qual é mais ou menos a diferença entre o EI e o sociedade unipessoal? Uma das diferenças é que a empresa individual é o multipessoal, que é associado. Ok. É o dono multipessoal que é associado. Não se cria nenhum NIT. É o NUIT que é pessoal, que é no pessoal. EI. Tem um NUIT que fez, talvez há 20 anos atrás, há 10 anos, é um NUIT que é associado à empresa individual. É uma das diferenças. Ok. Sim. Então, na sociedade, a empresa tem um NUIT diferente do dono. Sim, que é atribuído por uma instituição que é tutelar para dar, que você solicita. Este NUIT. Veja só que ele começa com 4 muitas das vezes. Sim. Se começa com 4. Então, este NUIT que é requerido lá, porque é uma sociedade unipessoal. Uma das diferenças estão aí. Ok, vamos lá só tentar perceber. Se eu quero uma sociedade unipessoal, né? Que é uma única pessoa. O processo todo se repete. Onde é que está a diferença neste processo? Porque tudo começa com a reserva do nome, depois a licença, né? E esse processo todo, o que diferencia em termos de processos para chegar lá? Uma das diferenças é que a empresa individual, conforme disse anteriormente, sai da reserva, vai para a licença. Enquanto a sociedade unipessoal faz a reserva, vai para a certidão comercial, que junta com o registro definitivo, vai para o NUIT da empresa, depois é que vai para a licença. Ok, e depois já a publicação. Por fim, temos o início da atividade e por fim faz a publicação da sua empresa, que é o BR. Então essa é a diferença. E muitas das vezes ela em si, se for a reparar, ela tem mais peso, porque ela segrega, separa o NUIT teu pessoal do... Sim. E uma pergunta que eu talvez faria, só para ver se precisamos na mesma linha. Quando o setor da cobrança dos impostos vai cobrar, você tem entre alguém que tem uma empresa individual e alguém que tem uma sociedade unipessoal. Quando fazem cobrança, quem devem cobrar? Cobram a empresa. Cobram a empresa para a sociedade unipessoal. Sim, por exemplo. E quando é empresa individual, tem que de quem é o NUIT? A este indivíduo. A este indivíduo. Então, é por isso que eu sempre aconselho muito as pessoas a separarem essas situações. Terem, por sua vez, o NUIT que é da empresa. Este assunto da empresa. Quando há um problema burocrático ou não fazer chegar aquilo que é do Estado, há onde intimar a instituição, aquela empresa ali, para este caso. Para além dos concursos grandes, públicos, tem mais peso quando você vai concorrer com uma sociedade unipessoal, uma sociedade anônima, uma sociedade por cotas. Tem mais peso relativamente a este processo. Muitas das vezes quem faz empresa individual são microcréditos e algumas pequenas mercearias, algumas pequenas feragens,
não é que estão aqui nos mercados, só para estarem legalizados para encaminhar aquilo que é do INSS e encaminhar aquilo que é das finanças, muitas das vezes. Não estão mais a se importar muito nos concursos públicos. Esses. Ok, agora, em termos de custos, né? Aqui eu fiz uma conta de 300 meticais, 18... 1.500, já sei que não precisa de ir ao BER, fazendo assim rápido, por aí 20 mil, 21, se calhar no máximo 25 já tem esta individual. E para uma sociedade unipessoal, estaria a falar de mais ou menos quanto para poder... No mesmo ramo de bolo? Sim, no mesmo ramo de bolo. Vamos pegar a confeitaria como nosso padrão. O valor, muitas das vezes, aí vai ser maior por cada publicação. Okay. Se for a reparar, acaba sendo quase o mesmo valor. Ok, mesma linha reserva, de mesma linha. Mas por causa do BER, muitas das vezes, o que determina é o contrato que usou para a certidão comercial. Enquanto a empresa individual não tem nenhum contrato para ter a certidão comercial. Contrato é o estatuto? É o estatuto, o contrato, sim. Que você é o contrato social. Sim, que é o para você dizer que este faz isto é isto, isso vai ser isto, tudo mais. Então, o que é que faz a imprensa? A imprensa vai pegar o teu contrato, o teu estatuto, vai começar a contar linha por parágrafo por parágrafo e somar. E pode, se for de 4 ou 5 páginas, pode vir a ser 28, 15 mil, 18 mil. Estás a aumentar naquele 20 mil ali. Ou seja, o contrato, a quantidade de parágrafos ou artigos que estão lá, quanto maior for, mais caro é. Exatamente. E também não pode ser tão curto para não deixar de incluir assuntos. Sim, porque houve uma situação também de uma empresa que preferiu diminuir, mas porque as sociedades o Banco de Moçambique obriga os bancos comerciais a terem BER para a abertura da conta da empresa. Então havia lá uma lacuna de uma atividade que não estava lá porque reduziu o contrato. O contrato então, para ficar mais barato. Não, para ficar mais barato, não. Está a faltar isto. Isto é muito importante, não tem como. Teve que ir voltar a pagar acrescentar outro valor para voltar a republicar e esperar o BER para depois ir a fazer a abertura da conta. Quanto tempo o BER leva? O normal do BER leva 15 dias. O normal? O normal. Mas há momentos em que se você não baixar a plataforma da imprensa, você pode levar até 3 meses à espera. Até 3 sempre meses. Quando vai para lá na sala de recepção, diz ainda não está pronto o BER. Isso acontece, mas quando baixa a plataforma, você vai consultar. Depois dos 15 dias, você pode ir à imprensa e eles vão dar um código para entrar do sistema, o teu registro de publicação e baixar o teu próprio BER e pronto. Mas quando esperar que seja eles a te darem, pagar aquele valor irrisório de 50, 60, para te dar o BER físico, pode levar 90 dias. Uau. Então, assim, em média, né? Vamos lá, a sociedade limitada, ela está muito enquadrada na sociedade unipessoal. Unipessoal, anônima e também por cotas. Por cotas. Sim. Tudo bem. Vamos lá, em média, né, de tempo, estamos a dizer que no intervalo de 30 a 45 dias consegue ter esse processo todo e uma empresa a funcionar. Quando for alguém que vai pessoalmente. Mas quando é Belém Multicélula, ele reduz esses dias. Para quanto tempo, por exemplo? Reduz a metade. 15 dias? Sim, 15 dias consegue ter. 15 dias consegue ter todo o processo para depois... Incluindo o próprio BER. Incluindo o próprio BER. A Belém Multicélula consegue fazer isso. Ok, então significa que indo, aquilo que estavas a dizer logo no início, perde tempo se quiser ir a título individual, né? Por quê? Porque a simpatia, a agilidade, o conhecer as pessoas... E os locais onde deve fazer isso. Vai perder 2, 3 dias de procuração. Não, vai para o baú. Não, mas essa licença nós não emitimos. Onde é que é? Não sabemos. Algumas pessoas lá não sabem, porque não devem... Quase todos os ministérios tratam licença, quase todos. Eu não conheço nenhum ministério que não trata nenhuma licença. Praticamente acabam sendo todos os ministérios que tratam licença. Posso assim afirmar, o Ministério da Defesa, para saber, trata do Ministério do Damon, é uma licença. Okay. O Ministério do Interior está com segurança, é uma licença. Okay. Entre outros, a agricultura tem também algumas licenças que vai emitindo. Então,
você pode ir procurar um certo negócio e ir para aquele lugar que nós não sabemos. Eles não sabem, porque não podem conhecer todos os ministérios. Eles estão mais focalizados naquilo onde eles centralizam. Então, você vai levar muito tempo, vai ter que consultar, vai levar mais tempo para consultar onde é que... Então, é um processo todo. Enquanto a Belém Multiservice já tem um cadastro. É flexível, é rápido, é dinâmico, tem foco. Então, pronto, o meu colega Luís já estava a chamar minha atenção que já estamos a caminhar para o fim. Conversa é boa. Eu espero que realmente, eu sei que nos assiste desse lado, tenha aprendido mais alguma coisa. Estamos a dizer que se quiserem fazer este processo todo de legalização, pode ir fazer, mas querendo, pode ter um parceiro que vai lhe acompanhar. No final do dia, nesta oficina, nós queremos aprender tudo. Queremos entender como abrir a minha empresa, como fazer ela funcionar, quem são as pessoas que já fizeram isto, como é que eu melhoro aquilo que é. Se tem um negócio que precisa deste processo, já sabe que é só recuar para ouvir com vagar quais são os passos, o que deve fazer. É esta hora que eu sou convidado a agradecer a Masterlink que nos deu este espaço bonito para fazer podcast, e já me disseram que querendo também pode fazer a sua reserva para gravar os seus conteúdos, o seu podcast aqui. Nós temos a M-Cria que está nos a oferecer estas canecas bonitas aqui, né? Ela faz brindes, então indo mesmo para o fim, queria ouvir de si, né? Porque aqui nós tratamos de dar um pouquinho mais de tempero ou de combustível para que as pessoas iniciem negócio. Este país está declarado que vai falir se nós, como sociedade, não percebermos que nós precisamos de nos mover para gerar esse movimento de empreender, iniciar negócio e fazer alguma coisa. O Estado não consegue ter todo, nem humano nem fantasma, né? Porque também paga fantasma, paga pessoas normais, então nem esses todos os fantasmas conseguem dar salário, pior nós os outros humanos. Então quero saber qual seria o conselho que daria àquele que está nos a ver agora e está a pensar tanto em iniciar uma empresa como está a pensar em registrar. A ideia não é dizer que vá a Belém, mas uma mensagem para que realmente as pessoas saiam da inércia e comecem a mover-se. Certo. Uma mensagem, um conselho é este. Deixa de ser empregado de alguém. Cria o teu próprio negócio e gera emprego para os outros. Assim que eu fazer a minha equipe toda desistir de gravar o próximo programa, eu vou ter que contratar outros. É que na verdade as pessoas... Para podermos continuar. É brincadeira. Eu acho que a essência, né, é essa. É que no final do dia nós estamos aqui para isso. É para mostrar que é possível. É possível alguém que iniciou, já tinha um emprego, mas terminou o contrato. Não vai sentar e esperar que um milagre aconteça, né? Enquanto tiver pernas, enquanto tiver cabeça, membros, tudo em dia, tem que pensar e gerar algum emprego. Muito certo. Então, obrigado. Próxima edição, próxima semana, estaremos aqui para trazer mais um podcast da oficina. Conto consigo, até breve.